Fala galera, hoje eu tô aqui para bater um papo muito especial, muito importante para você que é um tutor de cachorro ou gato, porque hoje a gente vai falar sobre os pets e as medidas certas para eles não terem medos de fogos de artifício. E para isso nós estamos aqui com a médica veterinária e consultora da Drogavet, Fara de Andrade. Muito bem-vinda e obrigado por estar participando aqui comigo, hein? Muito obrigada, Julinho. Obrigada pelo convite. E é muito importante a gente poder conversar sobre esse assunto, ainda mais com a Copa se aproximando, o final de ano também chegando. É legal a gente conseguir esclarecer alguns pontos bem importantes sobre o assunto. É isso aí, na verdade, o que você falou, né? As pessoas vão chegando o fim do ano, as pessoas já se preparam, né, para garantir ali o bem-estar dos animais, começam a se preocupar, né, com esse medo excessivo dos cães, dos gatos, e esse ano, especialmente, nós temos a Copa do Mundo. Então, essa preocupação é antecipada um pouco, né? Com certeza. E o pessoal ainda gosta, né, de comemorar com fogos de artifício. Só que assim, a nação pet também aumentou muito, né? Então hoje já é parte da família e a gente tem que cuidar desse lado também. E isso incomoda também algumas pessoas, né? Tem pessoas que têm problemas, autistas também, né? Pessoas que estão mais sensíveis a esses estrondos, né? Isso tudo complica um pouco, né? Então a gente tem que realmente tentar tornar isso cada vez menos incômodo possível para todo mundo. É verdade. E eu queria saber de você agora, Fara, muita gente deve ter essa dúvida, por que esse barulho excessivo aí dos rojões incomoda tanto os nossos cachorros, os nossos gatos? É porque realmente a audição deles é muito mais sensível do que a nossa? Eu queria saber porque muita gente tem essa dúvida realmente, né? Sim, os cães e os gatos, eles têm uma audição muito mais sensível que a nossa, né, então se pra gente já chega a fazer, às vezes ser incômodo, para eles é muito mais, né, então os cães, eles têm cerca de 4 vezes mais sensibilidade do que a gente para um ruído, né. Os gatos ainda mais sensíveis, o gato ele pode chegar até 100.000 hertz, né, então assim, ele consegue ouvir barulhos mínimos de insetos, assim, sabe. Então, realmente, para eles tudo vai ser muito mais somatizado, né, esse som, do que para a gente. Então, se para a gente já é alto, para eles vai ser muito maior ainda. E o que esse barulho pode causar de malefício para eles, né? Porque esses barulhos acontecem inesperadamente. Às vezes, num jogo de futebol, o time ganhou, começam a soltar os fogos de artifício, rojões, ou até numa comemoração ali no condomínio. Então, são coisas que acontecem do nada para eles, né? Às vezes não tem uma preparação desse ruído, né? Sim, sempre que está próximo de eventos maiores, né, os tutores eles têm que estar um pouquinho mais ligado, principalmente quando se trata de animais, né, porque ali mesmo para animais vai ser, né, eles tendo uma uma audição mais sensível, vão ter animais que vão ser mais sensíveis, né, reativos, vamos dizer assim, ao paciente, perdão. Eles vão ser mais reativos aos estrondos e outros que vão ficar mais tranquilos, né? Então, nem sempre todos os animais vão reagir de forma tão ruim a esses fogos, a esses sons, né? Então, assim, para o pet que tem, né, para esse tutor que tem um pet já mais sensível, né, que reage de uma forma mais exacerbada, é bem importante que o tutor esteja mais eh, atento a eventos que vão acontecer, né. Claro, final de ano, a Copa, mas às vezes sabe que vai ter um jogo na cidade, um jogo importante, ou que está tendo uma final de alguma coisa, é muito importante que o tutor esteja, consciente desses acontecimentos para tentar reduzir, da melhor forma ou ainda mais o estresse desse pacientinho, né, desse animalzinho em casa, para que ele sinta o mínimo possível frente a esses rojões mais inesperados, né. Então o tutor pode dar sim uma claro que às vezes vão acontecer, né, e o tutor não vai ter como, mas assim, é bem importante que se ele conseguir se adiantar, e preparar o ambiente para esse pet, né, prevendo: "Ai, pode ser que hoje aconteça, porque vai ter uma final de tal time com tal time", né. Então, né, preparar para que a rotina da casa
fique ali um pouco mais calorosa para esses pets e que eles respondam de uma forma menos ruim, tá? Legal, eu estava até para te perguntar isso, porque os pets eles podem então reagir de maneiras diferentes ali durante esses barulhos, esses fogos, né? Porque eu, por exemplo, eu tenho aí 38 cachorros, né? E tenho cachorros que realmente assim não ligam muito pro barulho dos fogos, já estão, parecem mais acostumados, mas eu tenho outros que ficam desesperados, com muito medo, ansiosos, né? Eu tenho uma cachorrinha, por exemplo, uma chihuahua, que fica muito ofegante, né? Começa qualquer barulho, até de chuva, né? Ela começa a ficar muito ofegante, com a linguinha para fora, desesperada, e aí, assim, realmente eles podem ter essas reações, né? Então tem cachorro que liga, tem cachorro que não liga, que fica com medo, né? Então depende muito de cada indivíduo, né? Isso, para eles também é muito individual. Então, assim, assim como pra gente, vão ter animais que vão ser muito mais reativos frente ao episódio e animais que não vão não se importar, mesmo que seja incômodo para esse animal que não está se importando, vamos dizer assim, né? Ele vai ser mais reativo ou não. Então, isso vai um pouco assim da sensibilidade, além da sensibilidade auditiva que eles têm, né, de ouvir sons mais agudos do que a gente e mais baixos também, né, deles captarem esses sons, ele também vai depender um pouco da índole deles. Então, assim, tem animais que são mais tranquilos, animais que são mais ansiosos e que esses gatilhos podem ativar um desconforto maior. Né? Gatos também é sempre importante, porque os gatos, o que acontece? Eles nunca vão demonstrar claramente o que está acontecendo, assim como os cães. Os cães mostram mais aquela cara de desespero, ficam ofegantes, como você comentou da sua cachorrinha, né? Os gatos não, eles para não virarem no ambiente, né? Eles não virarem presas, eles têm aquele instinto de esconder todo o sentimento, né? Tudo que eles tá passando com eles. Então, o que acontece? O gato ele vai ter a tendência a se esconder, alguns ficam mais ofegantes, a pupila mais dilatada. Então, assim, os gatos a gente tem que ter um cuidado ali, o tutor de gatos, claro que eles conhecem já cada indivíduo, né, pela convivência, mas eles tendem a esconder muito mais esse desconforto do que a gente, mas isso não quer dizer que eles não sentem e que isso não possa tornar, às vezes, até passível de algum acidente, alguma coisa, o gato tentar se assustar e tentar pular de algum lugar e se machucar, ficar preso em algum lugar porque ele tentou se tocar, né, para se sentir mais confortável com o barulho que está acontecendo externo, né? Então, cabe também esse detalhe, assim, do que os gatos, eles se escondem um pouquinho mais do que eles estão sentindo. Então, eles omitem um pouco mais esse desconforto, mesmo estando Legal, ótima presente. informação aí. Então, os tutores de gato também têm que ficar atentos nesses momentos, né? Porque às vezes, como o cachorro demonstra mais, às vezes a gente acha, ele tá com medo, meu gato tá mais tranquilo e não tá com medo. Mas na verdade é uma forma diferente de demonstrar mesmo, né? E Com agora, certeza. doutora, eu ia te perguntar como que a gente pode adequar o ambiente da nossa casa para que o animal fique mais seguro e mais calmo durante essa queima de fogos, né? Às vezes é deixar ele dentro de casa, com janela fechada, por exemplo, uma música um pouco mais calma. O que a gente pode fazer para auxiliar os nossos melhores amigos nesse momento? Então, quando a gente fala de preparar o ambiente, é realmente, tornar um ambiente mais agradável para o pet, para que ele consiga passar por essa situação de estresse de uma forma mais tranquila, se sentindo aconchegado mesmo, né. Então o ideal é sempre, assim, que o tutor esteja em casa, né, e isso vai trazer uma segurança muito melhor para o pet, né, e preparar o ambiente, assim, gatos, o ambiente tem que ser telado, cães que são muito desesperados, que podem ter acesso também à janela e tudo, o ideal é que ou esteja fechado ou que seja telado mesmo, porque às vezes nesses desesperos eles se assustam, né, e tem uns rompantes de fuga, assim, né, então o ideal é realmente manter um ambiente fechado, né, as janelas fechadas, as portas fechadas, vão tornar o som um pouco mais abafado, então o som externo um pouco mais abafado, então isso também facilita. O ideal é que você escolha um ambiente onde o animal normalmente se sinta mais confortável, né? Então, ele gosta de ficar no quarto, ele gosta de ficar na sala.
Então você prepara esse ambiente, vai fechar a porta, fechar a janela, né, pode ligar a televisão, você pode ligar uma playlist, hoje em dia tem até playlist de músicas que voltada para isso, né, são músicas que elas têm uma captação ali de som que vão atingir eles de uma forma que fazem com que eles se sintam um pouco mais tranquilos, né. Você expor um animal ao longo, você percebe que esse animal, eh é mais sensível ao som, ao longo, antes de chegar a esse evento, você vai preparando esse animal, então, assim, vai expondo ele a barulhos, né, então, assim, você deixa a TV ligada num som um pouquinho mais alto, viu que o animal já está ficando um pouquinho mais tranquilo, sobe mais um pouco o som, ou com a própria playlist que ele vai ouvir nesse episódio, né, pra fazer com que que aquilo se torne reconhecido para ele, né. Então, a playlist é bem legal, eu sou bem a favor, assim, então acho que vai favorecer bastante. Tem aqueles canais também específicos para cães que fazem com que eles, voltem a atenção ali para a televisão, mas acho que o principal é isso, o tutor tá em casa para passar uma posição de tranquilidade para o animal, porque principalmente o cão, ele espelha muito o tutor está sentindo, o que o tutor está expressando, né, então se você consegue se colocar numa posição que você está mais tranquilo, se ele está muito desesperado, você pegar no colo e tranquilizar, isso ajuda muito o animal se ambientar de uma forma mais tranquila, né. A playlist ou a televisão ali, e você expor o animal ao longo desse período com antecedência, né, a estímulos sonoros para que ele se reconheça um pouco melhor, porque também não adianta, assim, no dia você pega e coloca uma playlist lá com o som estourando para tentar inibir o som externo, o animal tem que ir se ambientando, então expor ele 2, 3 vezes por semana, às vezes todo dia por um certo período, para que ele se reconheça naquilo e saiba que aquele ambiente é um ambiente seguro para ele estar e que aquele som é tranquilo e que nada vai afetar ele, sabe? Legal, então é importante ter essa preparação antes, né? Não é só colocar do nada, porque ele não vai entender o que está acontecendo, pode ser até prejudicial mais ainda naquele momento. Então, fazer essa preparação é super importante. E a gente sabe que o nosso comportamento no dia a dia influencia muito no comportamento dos nossos pets, né? Então, a gente ter alguns certos comportamentos pode influenciar para ele fazer coisas certas, coisas erradas. A gente fala aí que muito culpa, né, do comportamento ruim do pet é nossa culpa também, né? Então, nesse momento, eu digo, o comportamento do tutor é muito importante também para acalmar, para mostrar ali uma normalidade para o pet, para ele ficar tranquilo. Então, se a gente passar esse ar de tranquilidade, pode ajudar ele bastante nesse momento também, né? Então, a gente não precisa ficar desesperado porque ele está com medo e ficar mais desesperado, que aquele ambiente vai ficar até mais complexo ali, né? Com certeza, principalmente, como eu estava te falando, o animal ele reflete muito o que o tutor tá expressando, né. Então, assim, claro, você vai dar um colinho pro animal, você pode tentar amenizar isso, mas se você ficar naquela tensão, assim: "Ai meu Deus, é meu pet, ele faz isso, isso, isso", então se você tentar também fazer aquela tensão, aquele ar sufocante para o animal, acaba sendo pior, né. Então tentar tratar ele na naturalidade da rotina, mas preparar o ambiente. Lembrar também que é importante para evitar que eles fujam, que aconteça acidentes, então realmente trancar portas, verificar portão, janela, né, então para que todo esse ambiente se torne seguro mesmo para evitar acidentes. Agora, doutor, existem alguns casos que os pets eles ficam muito ansiosos, muito eufóricos, são casos mais complexos ali. Então, eu queria saber se existem medicamentos que podem ajudar o pet a ficar mais calmo durante essa queima de fogos, durante a comemoração tão barulhenta, né, cheia de ruído para eles, que seria indicado aí algum floral, algum fitoterápico. Existe também alguma indicação como essa? Então, Julinho, existe sim. Então, a gente tem aí várias opções de medicamentos que a gente vai conseguir oferecer para o pet sem gerar uma sedação, né? Então, a gente tem os florais, tem florais de Bach, que a gente pode contar com associações, por exemplo, específicas para o medo,
né? Então a gente vai ter o Mimulus, a Cherry Plum, por exemplo, que você vai associar e vai reduzir esses ativos vão reduzir o estresse frente a exposições que geram medo no animal. O Rescue, que vai favorecer medidas emergenciais, então se o animal está com muito medo, está tendo uma crise de ansiedade ali, você pode lançar mão do Rescue a cada 10 minutos na medicação, tá? Tem os fitoterápicos, na linha dos fitoterápicos a gente tem uma gama bem grande aí de ativos, a gente vai ter a passiflora, a valeriana, né, o kawa-kawa, tem o triptofano eu sou super fã, porque ele vai ser o precursor da serotonina, então ele vai desencadear no animal aquela sensação de bem-estar, tá? Então, assim, só que para tudo isso, a gente precisa que ele comece com antecedência. E você precisa conversar com o veterinário para que ele possa escolher qual ativo vai ser melhor para esse animal. Muitas vezes a gente vai lançar mão de 2 ou 3 ativos, 2 ou 3 associações, e um benefício que a gente tem muito grande na veterinária é a manipulação veterinária. Então, a gente consegue unir esses ativos de uma forma específica para o seu pet, numa dose específica para o seu pet, e você pode ainda escolher sabores e formas que vão favorecer você fornecer esse ativo de uma forma mais tranquila, sem ser ainda um estresse secundário, sabe? Então você pode favorecer o meu pet gosta de sabores mais adocicados, líquido ou biscoitinho, então você pode manipular numa forma de petisco pro pet. Então já começa sendo uma coisa confortável ali na hora de manipular a medicação e você ofertar a medicação para esse pet, né? Então isso é bem importante. Achei muito legal isso, porque muita gente, na hora de dar o medicamento, o cachorro não quer de jeito nenhum, ele até engana o tutor, né? Ele põe ali no cantinho da boca, aí olha para o lado, deixa ali e cospe fora, né? Então, sendo de uma forma diferente, com um biscoitinho, uma calda, alguma coisa assim diferente, pode ajudar muito nessa manipulação e o pet vai ter um momento prazeroso também. Então, não vai ter coisa ruim naquele momento, porque na hora que você vai dar um medicamento, muitas vezes eu acho que é uma luta, né, para o tutor ali. Ah, eu quero dar, e põe na garganta, põe na boca, fecha a boca do pet. Aí fica um negócio muito complicado e o pet já foge na hora que fala remédio, medicamento, ele sai correndo, né? Com certeza, e você poder ofertar um agrado para ele que vai estar fazendo bem, porque senão geralmente você vai realmente, como a gente estava falando, né, na hora de medicar já se torna um estresse secundário, né? Então, se você consegue associar os benefícios da manipulação que você vai trazer para o pet, você vai estar medicando ele, mas você está ao mesmo tempo fornecendo um petisco com o gostinho que ele gosta, né? No formato que ele gosta, ou colocando uma calda ou um molhinho na ração com gostinho que vai favorecer, tudo isso facilita e reduz o estresse do animal, que é o que a gente está buscando. A gente está buscando reduzir o estresse, e daí tem que medicar, e daí você vai enfiar todo dia, goela abaixo, né? Então, hoje em dia já não cabe mais tanto essa medicação forçada, né? Então, a gente tem aí uma gama enorme de ativos porque você pode lançar mão e manipular, você pode escolher a forma e ainda uma gama enorme de sabores para fazer com que o seu pet aceite isso de uma forma gostosa. Você falou duas coisas muito importantes, né, para a gente deixar claro aqui para o pessoal que tem que começar a manipulação aí desses medicamentos um tempo antes do final do ano. Então, por exemplo, agora a gente está chegando no final do ano, já está chegando a Copa, já seria um tempo ideal para começar isso, né? E outra coisa importante, falar com o médico veterinário, que isso é sempre muito importante conversar com o médico veterinário de confiança que cuida do pet, seja ele um gato ou um cachorro, né? Mas mais ou menos quanto tempo, doutora, tem que começar a dar esse medicamento pro pet? Eu acho que o tempo mínimo ali para a gente conseguir ter um efeito assim mínimo, vamos dizer assim, seriam 15 dias, tá? O ideal 30 a 45 dias, porque a maioria desses fitoterápicos e os florais, eles vão atingir um nível sérico entre 30 a 45 dias, tá? Então, o ideal
pelo menos um mês aí, então, assim, pensando na Copa, né, esse seria o momento mais oportuno para ir buscar isso com o seu veterinário, né, para iniciar, para que quando isso tudo comece, né, quando todos esses episódios comecem a ser expostos ao animal, ele já esteja mais inerte ao estresse do ambiente, sabe? É legal, é muito importante. Então, ficar ligado antes, começar ali com antecedência, para ele passar aí a Copa do Mundo, o final do ano, da melhor forma possível, né? E Isso. eu já vi várias técnicas que o pessoal usa, até na internet estão disponíveis aí para os tutores de pet, às vezes para dar uma desensibilizada no pet para o final do ano, né? Então, já vi uma técnica que você amarra vários panos no corpinho do animal para ele ficar mais tranquilo, se sentir abraçado. Eu queria que você me falasse um pouquinho dessas técnicas. Existem mesmo? Elas podem ser feitas em casa? Então, existe essa técnica, né, de você, envolver o animal como se fosse um abraço, né, mas, nunca vai ser 100%. Então tem animais que aceitam e tem animais que vão se sentir extremamente, desconfortáveis, que às vezes se você deixar ele no ambiente com isso preso, eles podem se machucar, né, porque eles vão querer ficar tentando sair disso. Então você vai ter que testar realmente se aquilo funciona para o animal. Então, essa técnica eu já vi muitos pacientes que o tutor chega e fala assim: nossa, ele realmente ficou muito mais tranquilo, e tem animais que vão ficar muito mais tranquilo com ele, com você deixando ele no colo, ou então preparando o ambiente e ele estando na caminha dele só com um som, né, e com um ambiente mais abafado com relação a som. Né? Então tem animais que às vezes, se você colocar junto um ventilador na sala, né, se a temperatura permitir, que vai fazer com que o som do ventilador também dissipe um pouco o barulho e traga para ele uma segurança. Mas eu acho que hoje em dia mesmo, o que facilita muito realmente é o estímulo sonoro, né, com ruído branco ou com essas playlists mais específicas, né. Então, assim, essa da faixa ela até existe, ela funciona, mas não é para a maioria dos animais, né. O gato, por exemplo, a gente não vai conseguir fazer, né, então o gato vai ser muito mais você preparar uma toca, colocar os petisquinhos gostosos lá dentro, né, deixar ele, tenha aqueles sprays com feromônios que você também prepara o ambiente para eles se sentirem ainda melhores, né, lançar mão daí de um fitoterápico, se for necessário, para animais que são muito mais sensíveis ao barulho. Legal. E nesses momentos que estão tendo aí as comemorações, os fogos de artifício, é sempre importante a gente tentar estar presente em casa com os pets, né? Nunca deixar eles sozinhos, né? Porque pode ser ainda pior para eles, né? Com certeza, claro que nem sempre isso é possível. Às vezes você tá na praia, tá em algum momento que você vai, né, sair de casa, né, mas se você conseguir estar presente, né, a sua figura, né, traz muita segurança, isso ameniza muito pro pet, o desconforto, né, e o medo, porque ele, como eu falei anteriormente, ele projeta muito assim: "Ah, se meu tutor tá desesperado, eu também tenho que me preocupar, porque alguma coisa muito ruim está acontecendo", né. Então, se você está em casa, se está próximo, permite que o animal fique ali com você, isso facilita bastante. Claro que, como eu falei, vão ter situações que não vão caber, né, às vezes tem muita gente em casa, isso fica mais estressante para o animal, daí lançar a mão realmente do ambiente ali preparado para o animal, vai fazer com que ele passe por isso, mas muitas vezes só do animal ouvir a voz, saber que você está próximo, isso já é suficiente, assim, você não precisa também ficar, parado com o animal no colo, né. Mas como hoje em dia os pets eles fazem cada vez mais parte da família, são cenas que você está cada vez mais acostumado a ver, né, tá tendo ali um Natal ou tá tendo algum evento em casa, os pets acabam participando disso. Quando isso é favorável para o pet, né, porque muitos se sentem mais desconfortáveis em ter o ambiente invadido, então
para esse tipo de comportamento, realmente o melhor é isolar e deixar ele mais confortável. E como eu falei, só em questão de ele ouvir a voz ali, saber da presença do tutor, eles têm, né, essa audição muito mais sensível, então só de ter a vibração da casa, do tutor se movimentando, eles reconhecem passo, reconhecem o cheiro, reconhecem a voz, tudo isso vai trazer já para ele um ambiente de mais calmaria, mesmo que ele não esteja propriamente no colo do tutor, né? O animal não esteja no colo do tutor. Perfeito, perfeito. Agora, doutora, eu queria saber se você tem mais alguma dica aí para os tutores e para os pets curtirem mais esses momentos aí com mais tranquilidade, mais calma, da melhor forma possível nesse final de ano aí e com a Copa chegando também. A minha dica seria realmente, para esses tutores que têm os pets mais sensíveis, já marcar uma consulta com o veterinário, passar por uma avaliação, porque esse é o tempo que a gente tem aí para iniciar. Ai, que linda! Aqui apareceu aqui, ó. Olha, que linda. Eu tenho uma Apareceu para dar um chihuahuinha, oi. mas é uma guarda compartilhada, então ela não está aqui no Ah, que momento. legal. Não, quem tem um chihuahua é muito bom, né? Eles são É, super eles são amorosos. A bonitinhos. Olivia aqui é suspeita, né, Olivia? Você veio dar um oi aqui, né? Ai, queridona. Mas assim, eu acho que esse é o time de procurar passar por uma consulta, né, com o veterinário, para ele te orientar especificamente para o seu pet, conseguir ver qual é assim, se o animal precisar lançar mão de uma medicação, esse é o momento de iniciar, né? Então, e qual é o ativo que precisa ser utilizado para aquele pet em específico, né? E reconhecendo assim, o meu pet ele se sente muito confortável quando ele está na caminha dele em tal lugar. Então, assim, reconhecer qual é o ambiente da casa que ele se sente mais confortável, e ir preparando ele, expondo ao som, né? Como a gente conversou, preparar a casa antecedendo, assim, então, para que ele já fique exposto, assim, não precisa ser só no dia. Então, 1, 2 vezes por dia, colocar o pet naquele ambiente, ficar com o pet naquele ambiente, para que ele se sinta mais acolhido e que seja mais. Realmente ele reconheça como conforto, né? Então, acho que essa é a minha dica principal. E as playlists que eu sou super a favor Legal, de perfeito. ruído. Em casa eu sempre deixo as playlists, eu deixo música, a TV ligada, rádio ligada, eu falo, pô, quem olha de fora os vizinhos fala, pô, o cara não para de ver TV, não para de ouvir música o dia inteiro, mas é importante para os pets, principalmente Com, nesses momentos aí que eles mais sofrem, né? com Então, certeza. doutora, né, eu queria te agradecer por essas dicas valiosas, porque nesse momento o que os tutores mais precisam são dicas realmente para ajudarem os cães, os gatos, né? Porque infelizmente a gente ainda tem muitos barulhos, rojões, e às vezes pode ser o nosso vizinho que está soltando aqui do lado, então o barulho é mais forte, ou às vezes nem é tão perto, mas mesmo assim atinge aí a audição deles que é muito mais sensível, né? Então são dicas muito, muito importantes, principalmente agora, final do ano. Com certeza. E reforçando, né, precisa passar pelo veterinário, não medicar, automedicar o animalzinho, porque, principalmente se o paciente tiver alguma outra comorbidade, né, porque a gente pode comprometer, então é importante passar, esse é o momento, passar pela consulta com o veterinário, receber as orientações específicas para aquele pet e iniciar para que não tenham surpresas desagradáveis no final do ano e aí em meio à Copa também. É isso aí. Então, gente, as dicas foram dadas, então colocar em prática agora aí para todo mundo sair bem no final do ano, ficar junto e passar bem, né? Que é o que a gente mais quer, para ficar com mais tempo do lado dos nossos pets e bem com bem-estar animal, que é importantíssimo. Então, assim a gente vai conseguir garantir isso, né? Então, doutora, queria te agradecer. Muito obrigado aí pelas dicas. Foi muito importante e fundamental aí. Muito obrigada pela conversa também. Foi um prazer. Obrigado você. Igualmente.